Abra a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 9. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9. Aleluia. Verso de número 11. Glória a Deus, capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 9, verso 11, perdão. Capítulo 9, verso 11, quando achou diz glória. Glória. Vai dizer assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servimos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecer. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a este, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, mas simplesmente ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, agora se apresenta diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes como procede o sumo sacerdote, que entra no santo dos santos de ano em ano, portanto sangue alheio. Ora, se assim fosse necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início
início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Senhor meu Deus e meu Pai, a palavra é tua, não é minha. Que eu suma, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Toma o vosso assento e que Deus nos dê uma ótima palavra nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar aqui nesta noite sobre a escatologia cronológica, sobre a cronologia da escatologia, os fins dos tempos em ordem cronológica, passo a passo. Nós vamos falar aqui hoje. Escatologia é uma palavra que no original grego se subdivide em dois termos. Escatos significa últimos e logia significa estudo. Por isso que teologia quer dizer tel, é Deus, e logia quer dizer estudo, ou seja, teologia é estudo sobre Deus. Toda a igreja, ela tem que ter teologia. Por quê, pastor? Porque a teologia é um estudo aprofundado sobre Deus. A igreja que não tem teologia não é uma igreja santa, purificada e lavada no sangue do Cordeiro. As irmãs cantam, se você coloca o nome de Jesus no meio do louvor, é um hino de teologia. Se os jovens cantam e Deus é o centro, não o homem é o centro, mas Deus é o centro do louvor, da adoração, você está praticando uma teologia. Ou seja, hoje nós vamos falar da escatologia, que significa estudo das últimas coisas, ou estudo das coisas futuras. É bem verdade que o Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou lá, eu vou arrumar o lugar. A morada já está pronta, ele vai subir para ajeitar, para arrumar, para onde ele estiver, eu e você estiver também. No Evangelho de João, vamos comer pinga, tem que ser ligeiro. Evangelho de João, aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. A minha tradução é um pouquinho diferente da dos irmãos, pois ela é a mais próxima do aramaico, do hebraico e do grego. Aleluia, glória a Deus. Vai dizer assim, capítulo 1 de João, verso 14: e a palavra se fez carne e habitou entre vós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia vai dizer o seguinte, aleluia, glória a Deus, que o verbo se fez carne. A Bíblia vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, o seu nome será chamado Emanuel, que significa, ou traduzido, Deus conosco. A Bíblia vai citar, o próprio Deus agora vai citar nos evangelhos, do nascimento de Jesus até os seus 30 anos de idade. Ele vive com seus pais, José e Maria. Com 30 anos de idade agora, é necessário ele ser batizado por João Batista no Jordão. Inicia o ministério de Jesus de 3 anos de pregação
do Evangelho de Cristo. Logo ele é crucificado, depois de 3 dias ele ressuscita e encontra com seus discípulos. Preste bem atenção, a nova aliança não começa no Evangelho de Mateus capítulo 1, como muita gente fala, não. A nova aliança ela começa na cruz, quando Jesus dá um brado dizendo tetelestai, dizendo está consumado. A nova aliança começa na cruz, e na cruz quando ela começa, Jesus agora é enterrado. 3 dias depois Jesus ele ressuscita. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, do 9 ao 14, a gente vai ver a ascensão de Jesus até o céu. É Jesus saindo e Jesus chegando. No entanto que 2 varão de branco vai se aproximar dizendo: varão galileus, porque vocês estão olhando esse que está subindo? O mesmo que subiu é o mesmo que vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 é a promessa do Espírito Santo de Deus. A formação da igreja começa em Atos dos Apóstolos capítulo 2, onde Jesus vai chegar e vai dizer: estavam todos reunidos. Todos reunidos. A igreja começou quando todos estavam reunidos. A palavra assembleia quer dizer um grupo de pessoas reunidos. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, onde desceu o fogo do céu e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, abre a vossa Bíblia do Evangelho de Mateus capítulo 24. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 24, do verso 4 ao 8, o próprio Cristo vai dar uma advertência para a igreja. Que advertência é essa, pastor? Evangelho de Mateus capítulo 24, do verso 4 ao verso de número 8, vai dizer assim: então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desrespeiteis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, estes acontecimentos serão apenas como o princípio das dores. É Jesus fazendo uma advertência à igreja. Jesus ele vai dizer aquilo que já se cumpriu. Olha só, os sinais que precederão a vinda de Jesus já se cumpriram. Alguns já se cumpriram. A Bíblia fala dos falsos cristãos. A gente leu aqui no Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Olha só, a gente temos aí o Henrique Cristo que vem dizendo que é Jesus. Temos muitos outros aí, aqui ele é o mais famoso. Nós temos muitos outros aí dizendo que é Jesus, mas não é. O que é um falso profeta, pastor? O que são falsos pregadores? Falsos pregadores é aquele que entrega a profecia que Deus não está no negócio. Eu já vou dizer algo aqui para a igreja nessa noite. Tem que acabar essa palhaçada aí, irmãos. Você sai daqui, vai para outro lugar, recebe profecia do diabo, volta todo torto. Deixa eu dizer uma coisa: recebeu profecia lá? Vem consultar o seu pastor, traga aqui a profecia do seu pastor. Tem gente dizendo aí: olha, o seu tempo na igreja findou. Deus não vai revelar para você que o tempo de outra pessoa findou na igreja. Se Deus tiver que revelar alguma coisa do altar, é pro altar que ele vai revelar. O que Deus vai falar para você, entregar para outra pessoa, tem que ser profecia dentro da palavra. Se não estiver na palavra, é falso profeta. Tem muitos matando pessoas aí fora, porque a palavra não mata. A Bíblia diz que a palavra é a verdade, e a palavra liberta, mas a falsa profecia, ela mata, ela destrói, é falso profeta. Segunda coisa que vai dizer, vai falar sobre guerras. Mateus 24:6: e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Preste atenção, eu pesquisei, estudei demais. Nem dei um beijo na minha varoa hoje, só estudando Bíblia, só comendo Bíblia.
A Primeira Guerra Mundial, preste atenção, aconteceu dia 28 de julho de 1914, durou até 11 de novembro de 1918. Foi 8 milhões de pessoas que morreram e 15 milhões de pessoas mutiladas. A Segunda Guerra Mundial aconteceu no dia 1º de setembro de 1939, durou até 2 de setembro de 1945, matando 55 milhões de pessoas. Agora o pastor está muito longe, tá bom? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura 200 dias. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou, já são mais de 5.500 mortos e 7.800 feridos. Já se cumpriu. Já se cumpriu. Terceira, a fome. Mateus capítulo 24 e 7 que nós lemos. Haverá fome, milhares de pessoas morrerão de fome diariamente no mundo. Presta atenção, a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. São 25 mil pessoas que morrem de fome por dia. 345 milhões de pessoas sofrem de fome aguda. Isso eu estou dizendo aqui no nosso meio. Em quarto, vai falar de peste, Mateus 24 e 7. Nós falamos da peste que já aconteceu, do câncer, da cólera, da AIDS, a Covid-19, para ser mais explícito para todo mundo aí. Então, igreja do Senhor Jesus, já está se cumprindo aquilo que a Bíblia vai dizer, terremotos. Mateus 24 e 7 fala de terremotos em vários lugares. Deixa eu falar só os mais importantes para os irmãos. Em 1985, 8 mil mortos no México. Em 1988, 25 mil mortos na Armênia. 1990, 35 mil mortos no Irã. 1993, 30 mil mortos na Índia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, pastor, mas isso não acontece no Brasil. Você está esquecendo que tremeu a terra aqui do Equador com a Bolívia, que veio até o Brasil. Já está se acontecendo os sinais que Jesus estava antecedendo a tua volta. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24 e 12 que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. A proliferação do ocultismo, olha só o que vai dar. 1 Timóteo, abre aí, vamos comer Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Calma aí, os apressados. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Aleluia, glória a Deus. Timóteo, capítulo 4. Olha só. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm consequência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelo que são fiéis e estão bem informados na verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Porquanto é santificado que a palavra de Deus e pela oração, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos gerais, bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e de boa teologia que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos, exercita-te porém na piedade. Portanto, a proliferação do ocultismo, a palavra já é bem clara, ocultismo, aquilo que está em oculto. Tem irmão que não ouve a voz de Deus. Pastor, como assim? Porque não ouve o que Jesus está falando dentro da igreja. Não recebe o conselho do pastor.
mas ouve conselho de pessoas que é mundano. E você quer vitória, irmão? Você quer que a sua vida muda? Se dormir é para bater, viu? Já chama a irmã Luciana aí. Irmão, preste atenção. Não ouve o altar. Não ouve o pastor, a pastora, a liderança. Mas quer ouvir as pessoas lá de fora, que não professaram o nome de Jesus. Aqui, ó, eu estou pregando o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Quem é insensato, irmão Eliseu? Aquele que não professou o nome de Jesus. Não consegue ficar dentro da igreja, mas na casa de quem não é crente fica o dia inteiro. Aí você quer ser liberto como? Quer ser transformado como? Se só ouve desgraça, só ouve o que não presta. Como? Vamos para a Bíblia. Estou nervoso não, irmão, é só unção. Fica tranquilo. 2 Timóteo capítulo 3. A decência moral. Capítulo 3 de Timóteo. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Irmão, isso não está acontecendo não? Sim ou não? Sim. Olha só. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. Pega, jovem. Desrespeitando os pais, ingratos e ímpios. Olha só. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores. Diminui só para mim ali, Josiel, por favor, filho. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Esse aqui não, o ventilador. Desculpa, eu falei. Olá, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, irmão, aquele que não vem para a casa do Senhor Jesus é mais amigo dos prazeres mundanos do que amigo de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Com aparência de piedade. Olha só, pessoas que chegam perto de você com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desse também. É a Bíblia, irmão Luciano Azevedo. Não é eu que estou falando, não, é a palavra. Eu vou pregar a palavra aqui. Mas vai comer de Gênesis Apocalipse 8. Afasta! Ô Fabrício, não tem como ser cara de piedoso. Ô Abel, me presta aí R$20. A Bíblia manda afastar. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É a Bíblia, tá, gente? É a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia está mandando você afastar. Mas é meu amigo. Então você escolhe ele e fica no mundo, Satanás. Não, pastor, porque é meu amiguinho, eu tenho que ficar com ele. Fica com ele. Não vem para a igreja encher o saco. Por gentileza. Eu estou dentro da Bíblia. Vamos lá. O verso 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas. Oh Jesus, pega leve, Jesus, pega leve. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aí eu amo Deus,
Jesus é para mim, é que eu não tenho força de ir para a igreja. Não, irmão, está aqui, ó. Está aqui a Bíblia dizendo aqui, ó. Não é que não tem força, não. Tem força, não. Estão sempre aprendendo o caminho, a verdade, a vida, mas jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. Por que não consegue chegar? Porque o pecado impede de chegar. Porque para chegar até a verdade, eu tenho que largar o pecado. Se eu não largar o pecado, eu não consigo chegar na verdade. E conhecereis a verdade, é a verdade que te liberta. É a verdade que te transforma. É a verdade que te levanta. Nossa, consegui ouvir um glória. Aleluia. Verso 8. Está doendo, irmão, mas vai dando ar. Aleluia. Aleluia. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Vai doer, mas vai sarar. E a semelhança de James e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. James e Jambres se colocaram contra Moisés. Aquele que se coloca contra a sua liderança é reprovado. É reprovado. Você quer dar ordem para o pastor? Fica das 8 da manhã até as 4 horas da tarde sem comer comigo aqui. Quer dar conselho para o pastor? Passa das 6 da manhã até as 4 horas da tarde comendo Bíblia, aí você vem conversar. Caso contrário, eu não vou parar para te ouvir. Não coisa nenhuma. Não, só pode dar conselho aquele que tem algo de útil para dar. Não vem para a igreja e quer dar conselho do quê? Não ouve a palavra, quer dar conselho. Não, pastor, mas eu leio a Bíblia em casa. Não lê a Bíblia na igreja, você lê a Bíblia em casa? Não vem para o culto, adora a Deus, lê a Bíblia em casa, para de ser mentiroso. Quem não vem para a igreja não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ler a Bíblia. Não tem. Não tem. E eu provo dentro da Bíblia. Quer conversar, nós vamos conversar. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é a própria se manifestará claramente a todos. Se você sair daqui hoje, e aplicar essa mensagem na tua vida, a tua vida vai mudar da água para o vinho. Não é uma semana, 2 dias não, é da água para o vinho. Mas tem que aplicar a palavra. A Bíblia vai falar sobre a ciência avançada. No livro de Naum, capítulo de número 2, verso 4, lá já estava dizendo dos carros velozes, dos faróis. Eu até dei isso na aula de teologia aqui, a gente ficou até meio espantado. Lá já estava falando dos carros na praça, do som alto, apostatando na fé. Não, tem gente que não vem para a igreja para curtir as coisas do mundo. Faz um favor para mim, continua curtindo o mundo. Não fica assim, hoje eu vou na igreja, amanhã eu vou no mundo. Quando der vontade eu vou na igreja. Não, faz isso não. Fica lá no mundo de vez, ou você muda de vida. Glória a Deus. Tudo isso afirma que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que eu e você imagina. Eu só estou falando dos sinais da volta de Cristo. Glória a Deus, aleluia. 4 afirmações bíblicas. 4 afirmações falando a respeito da volta de Cristo. 4. Eu peço para os irmãos, leia o texto comigo e preste atenção em mim. Você está lendo o texto, eu estou provando no texto. Aí você olha para mim, para nós não perder a concentração. A primeira confirmação bíblica da volta de Cristo é do próprio Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 27. Quer abrir? Pode abrir aí. Evangelho de Mateus capítulo 24 e o 27. Capítulo 24, verso 27. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho. É Jesus afirmando a sua vinda.
Segunda confirmação é a confirmação dos apóstolos. 1 João. Isso não já falou para mim. 1 João. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você procura da glória. Aleluia. 1 João capítulo 2, o verso de número 28. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua. É João dizendo. A terceira confirmação é dos profetas, capítulo 60 de Isaías. Capítulo 60 do profeta Isaías. Glória a Deus, aleluia. Verso 1 e verso 2. Isaías capítulo 60. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A luz é Jesus, e é chegada, e a glória de Yahvé, ou seja, do Senhor, raia sobre ti. Em verdade as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-te a face do Senhor, e a sua glória aparecerá sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. A quarta confirmação é a confirmação dos anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aleluia, verso 10 e o 11, vai dizer assim, glória a Deus, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 10 e verso 11. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens, vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens Galileu, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Glória a Deus. 4 profecias, 4 confirmações sobre a vida de Cristo. A segunda vinda de Jesus será dividida em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A segunda fase é a vinda de Jesus em glória. A segunda vinda de Jesus é as 2 fases acontecendo. Não é que na grande tribulação Jesus vai voltar outra vez. Não. O arrebatamento da igreja é contido em 2 fases: o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatar significa tirar com violência, arrancar com força. A Bíblia diz que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, será antes da última trombeta. Antes da última trombeta. A última trombeta não vai soar no dia do arrebatamento da igreja. Preste atenção, que eu já preguei errado, mas agora eu estou reformulando aqui. A última trombeta não vai tocar. Ninguém vai conseguir ver o arrebatamento da igreja. Calma, eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, muito rápido, levando 7,3 milésimos de segundo, um abrir e fechar de olhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 27, vai dizer assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Rápido. Cristo virá até as nuvens. Olha o verso 9 que nós acabamos de ler. Tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplaram, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. Jesus não pisa na terra, Jesus fica nas nuvens. A igreja
será arrebatada. Ninguém vai perceber. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não são todos os mortos, apenas os que morreram em Cristo e que está no céu, aguardando a volta do Criador, do Messias. Os mortos ressuscitarão primeiro e logo em seguida a igreja será sobe. A igreja sobe. Oh, glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo 5 e 19, vai dizer assim: olha, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que estiverem praticando mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, quem estiver fazendo bem, arrebatado para a vida, para a glória. Quem está fazendo mal, ressurreição da condenação. Ou seja, grande tribulação. A Bíblia vai dizer assim: olha, que ele trará consigo os céus. Oh, glória. Preste atenção nisso daqui. A igreja será arrebatada. E ela vai, subir. A Bíblia diz: vai ter 2 no campo, um sobe e um fica. Vai estar a igreja cheia. Pela matemática bíblica, a metade fica, a metade sobe. Então, irmãos, eu vou parar de ficar falando dos irmãos, vamos orar. Eu vou parar de dizer: irmão, vem para a igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos estão sendo chamados, mas somente os escolhidos vão entrar no reino do céu. Por quê, pastor? Porque nós estamos dizendo: vem para o culto. Está vindo para o culto? Não vem, vai ficar. Vem para a oração, igual ontem, no sábado, tranquilo, dava para vir para a oração. Dá para ter participado do culto da manhã, do culto da tarde, dá para ficar pelo menos 1 hora de joelho no chão. Muita gente ficou em casa assistindo televisão. Muita gente ficou em casa dormindo. Muita gente foi brincar, foi passear. Mas não era dia de brincar, de passear nem de dormir. Era dia de consagração. Dia de consagração é consagração. As irmãs estavam aí trabalhando aí, mas estavam aqui. Aleluia, glória a Deus. Estavam aqui. Isso vai acontecer. Isso vai. Oh, glória. Ocorrerá a transformação do corpo. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. A primeira coisa que vai acontecer com a igreja sendo arrebatada. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, capítulo 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, portanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo aqui, que perece, se revista da incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo aí seu, ele seja transformado, santificado. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Porquanto o agrilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Fabrício, no versículo 52, a igreja está sendo arrebatada. No versículo 53, o corpo é transformado em corruptível. Ou seja, agora você não morre mais. Agora você não fica doente mais. Agora você não perece mais. Porque no verso 57, a gente já está com Cristo na glória. Contudo, graças a Deus,
que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você já se perguntou? A igreja sobe e começa o período da grande tribulação. Vamos pôr aqui uma vírgula. Você já imaginou o que vai acontecer com os salvos, que é arrebatado? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer hoje, você vai saber se Jesus voltar hoje. Se você subir, você vai saber qual coroa que você vai estar lá. Eu vou provar dentro da Bíblia. Tem como saber qual coroa que eu e você vamos ter. Eu vou te provar. A primeira coisa, a igreja chegou no céu, está com Jesus e o pandemônio aqui embaixo. Foca lá na glória. Nós subiu, a igreja está no céu. Amém? Amém. Eu sou o primeiro a chegar lá. Quem vai ser o segundo? Aleluia. Então vamos lá. Ó, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, vai dizer assim: portanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, seja o bem, quer seja o mal. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, quando está dizendo assim, quer seja o bem, quer seja o mal, você já está na glória, você já está lá. Essa referência aqui, você não volta mais. Está dizendo qual vai ser o nível do seu galardão. Qual vai ser o nível? Cristo irá galardoar os seus. Abra Apocalipse capítulo 20. Capítulo 22 e 12. E 12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. O tribunal de Cristo é só a igreja que foi arrebatada que vai passar. É só a igreja. É só a igreja. As obras serão provadas. 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Olha só, o verso 13. A sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Ou seja, se a obra for passada pelo fogo e ela não queimar, galardão. Se a obra passar pelo fogo e queimar, a Bíblia diz: ei, você vai acarretar os prejuízos, não terá galardão. Salvo você está, mas sem galardão. Vamos lá, pastor, é injusto. Não é injusto não. Eu estou aqui das 8 da manhã às 4 da tarde, jejuando, orando com os irmãos aqui. Fabrício estava aqui, quase desmaiando aqui, trocou até a irmã Regina, calou louco, não sei o que, e tal, trocando. Estava aqui. Não é justo. Eu recebi a mesma coisa, o Fabrício, a Manu, a Kemily, os irmãos que estavam aqui, a irmã Regina, a Marcela, o Paulo, que chegou depois do trabalho. Não é justo nós receber a mesma coisa que você que ficou dormindo em casa.
Eu falei que eu ia pregar. Não tem problema não, pode ir para a igreja. Vamos falar da Bíblia aqui. Se for, vai passar. Quais são os tipos de recompensa? Quais são os tipos de obra? A obra que simboliza o ouro, que é justiça e pureza. A prata é o perdão. Pedras preciosas, solidez. A madeira, humanidade. O feno, alimento fraco. A palha, muito volume. Agora, o que será julgado? Nós estamos no tribunal de Cristo. O que será julgado? Primeiro, a nossa vida como crente. 1 João capítulo 5, verso 12. 1 João capítulo 5 e o verso 12. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A primeira coisa que você será julgado é como você é crente. A segunda coisa é a nossa maneira de agir. Romanos. Romanos capítulo 6. Olha só, verso 17. Todavia, a nossa maneira de agir. Todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que foste submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Todo vosso membro do, ou seja, é todo o seu corpo. Então não é o coração. Tem muita aí que Deus quer o coração, não. A Bíblia aqui, ó. Todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que o fruto colheste. Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final deles é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Quando vós é escravo do mundo, agiu de um jeito. Agora vós é escravo de Deus. A palavra escravo aqui quer dizer servo. Ser um servo de Deus é em toda a sua maneira de ser, de viver. Serão julgadas as obras feitas. Primeiro essa aqui, ó, a maneira de tratarmos os irmãos será julgada. Romanos 14. E verso 10 diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu igualmente, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Entenda uma coisa. Você sabe por que alguém te critica? Alguém te critica porque o que ela está criticando em você é aquilo que ela não tem, ou ele não tem, e gostaria de ter, mas não tem e você tem. É o que Jesus está dizendo. Ou seja, é como você será tratado aqui, como você trata, é a forma que tu serás julgado. Em quarto, eu vou correr. Serão julgadas as obras feitas para servir a Jesus. Está lá em João 12:26. Aquele que seguiu o plano de Deus. Efésios 2:10. Deus tem dado talento a todos. Aleluia. Agora, esse aqui daqui que lê, irmão. Mateus 25. Mateus 25, 14 ao 20. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado a seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos. Informando, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui o mais 5 talentos que ganhei. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. A outro versículo, ele não está dentro daqui porque não está no arrebatamento, está fora. Todos aqui, irmãos, Deus colocou um talento nas tuas mãos. Todos. E Deus vai prestar conta. Deus vai prestar conta. Quem não participa do culto, quem não participa dos departamentos, as irmãs vão para tal lugar, metade vai, metade fica. Você está enterrando o seu talento. A juventude vai para tal lugar, metade vai, metade fica. Não quero ir, não vou. Vai ter que prestar conta diante de Deus. Vai ter que prestar conta. É o seu talento. É o seu talento. Vem para o culto, boca fechada. Vem para o culto, não dá um glória, não dá um aleluia. Fica tranquilo. Vai prestar conta diante de Deus. Prestação de conta dos pastores. Vamos lá. Hebreus. Capítulo 13. Vai lá. O verso 17. Capítulo 13, verso 17. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade que exercem. Fala do seu pastor. Pois eles zelam por vós, como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministro não seria proveitoso para vós outros. Sede obediente, submisso à autoridade do anjo da igreja. Porque, irmãos, é aqui o pastor que vai prestar conta da tua vida. É o pastor que vai prestar conta da tua alma. Seja submisso. O esforço
perdidos. Vamos correr, se está em 1 Tessalonicenses, mas vamos para frente. Aleluia. Este é o tribunal. Agora, o resultado do julgamento é: primeiro, as obras que permaneceram receberão galardão. Como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 14. Abre lá em Apocalipse 22, 14. 22, 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e pode adentrar na cidade através de seus portais. As obras queimadas perdem o galardão. 2 João. Verso 2: por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. 1 Coríntios, é rápido, irmão, tem que ser rápido para nós correr e ganhar tempo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3 e 13. Amém. 1 Coríntios 3 e 13. Nós já lemos, mas eu quero reforçar. Sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará luz, pois sua será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Vamos lá, olha para cá. Primeiro galardão que existe é o galardão da apreciação. Mateus, aleluia, 25. Amém. Aleluia. Verso 25 e o verso 21. Vê se. Vamos lá, 25 e 21. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Senhor. Segundo posição, Apocalipse 2, 17. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Amém. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor propiciarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O terceiro galardão é os prêmios. Agora, a coroa. Vê agora aí qual que é a coroa que você vai receber. Primeira coroa é a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. É a primeira coroa. É a coroa da vida. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Se fiel até a morte, eu te concederei a coroa da vida. Essa aqui ninguém tem, porque essa coroa da vida somente para os mártires, aqueles que na hora
que estavam prestes ali num julgamento, disseram para eles assim: olha, nega Jesus ou você morre. Eles não negaram Jesus e morreram. Assim foi com os apóstolos, assim como foram com os discípulos, assim como foi na igreja primitiva. Aqueles que sofreram perseguição e morreram por amor a Cristo, eles receberão a coroa da vida, a maior coroa que existe. Por que nós não, pastor? Porque nós estamos vivos aqui ainda. A menos se a perseguição acontecer agora e nós não negar Jesus e nós morrer pelo amor do Evangelho de Cristo. A segunda coroa é a coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5. E o verso de número 4. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Amém. Que é a coroa de glória. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Essa coroa aqui é para pastores e mestres. É aquele que pagaram o preço para pregar o Evangelho de Cristo. Como só tem eu de pastor aqui, se eu subir, eu vou ter essa em nome de Jesus. Se eu subir não, irmão, eu já estou lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Terceira coroa é a coroa de alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Oh, glória a Deus. Capítulo 2, verso 19 de 1 Tessalonicenses diz assim: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós, com toda a certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. A coroa de alegria vai ser para aqueles que ganharam almas para o reino do céu. Aqueles que pregaram o Evangelho, irmão Eliseu. É aqueles que não precisa de ter microfone para pregar. Eu sou crente com microfone na mão. Isso daqui não vai subir não, meu irmão. A coroa de alegria é para quem ganha almas lá fora e traz para a casa do Senhor Jesus. É a coroa da alegria. Aí eu te pergunto para você, quantas almas você ganhou? Quantas almas? Quantas pessoas você evangelizou? Fica a pergunta. Fica para você. Será que você está dizendo no seu coração: nossa, eu sou ganhador de almas? Aleluia. Glória a Deus. A irmã Luciana, acho que foi trocar meu. Não avisou que estava ali, mano. A quarta é a coroa da justiça. Os que aguardam no Senhor, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, os que aguardam o Senhor Jesus. Coroa da justiça. Pastor, o que é isso aqui que aguarda sua vida? Principalmente aqueles que têm o fruto do Espírito sobre você. Bondade, longanimidade, domínio próprio. Aleluia. E aí? É justo. É justo. A quinta coroa é incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para guardar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro
como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas solta o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Glória a Deus, aleluia. Eu brigo com o meu corpo, porque depois que eu preguei, que eu ganhei almas, que eu fiz tudo, eu não venho a ser reprovado pelos meus atos. A coroa da igreja, descendo no nível, a última é a coroa incorruptível. Se dentro dessas coroas aqui você não tiver enquadrado, sem coroa. Pastor, mas no céu vai ter gente sem coroa. Vai ter gente sem coroa. Vai ter gente sem coroa. Vai ter gente sem galardão. Aleluia. Recebeu a coroa, passou pelo tribunal de Cristo, recebeu o galardão, recebeu a coroa. Começa agora as bodas do Cordeiro. Este evento glorioso terá seu início logo após o tribunal de Cristo. Primeira coisa, vai ter uma abertura nesse evento. Vai ser com louvor. Apocalipse capítulo 19. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia. A fumaça que dela parte sobe pelo século dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões, que bradava: aleluia. Portanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremos-nos e exultemos e damos glória a Ele, porque chegou a hora da bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Glória a Deus, aleluia. Abertura com louvor. A segunda coisa é a esposa está preparada, que é o verso 8 que nós lemos. Linho puro, linho fino, representa justiça dos santos. A terceira coisa que será celebrada é a ceia do Senhor. Versículo 9 do 19. Então o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. A quarta coisa: Cristo servirá a noiva, servirá a mesa. Lucas capítulo 12. Capítulo 12. Aleluia. Lucas 12, 37. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Com toda a certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para os servi-los. Aleluia. Oh glória. Imagina, irmão, você sendo servida por Jesus. A gente vai no restaurante chique, fica todo bobo, que o garçom vem lá servir nós. Agora você imagina Jesus te servir. A quinta coisa: os crentes do Velho Testamento também vai participar dessa festa. Evangelho de Mateus capítulo 8.
E o verso 11. Amém. Oh glória. Digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lembrando que os mártires da grande tribulação não vai participar dessa festa. Somente quem subiu no arrebatamento da igreja. Aleluia. Glória a Deus. A boda do cordeiro é como se fosse a noite de núpcias. Vai durar 7 anos essa bodas. E é o mesmo período da grande tribulação. Enquanto a igreja regozija no céu, a terra é sacudida por grandes catástrofes, a qual resultam do juízo de Deus. A grande tribulação iniciar tão logo quando ocorre o arrebatamento da igreja. O Paulo está ali. Nós vira para cá. Quando nós olha lá, você não vê mais o Paulo. Só vai estar o terno, a camisa isso aí, salmão, rosa, e sua gravata azul, verde, Jesus verde água. O sapato ali, a Bíblia ali, o óculos vai ficar, mas o Paulo não vai estar ali mais. É para você dar glória, mas. É você dentro da escola. Quer vir aqui, Miguel? Cauê quer vir pregar? Não. É você dentro da escola, sumindo e tua roupa ficando. É o avião, o piloto arrebatado e o povo em desespero. Imagina o desespero do hospital, as crianças sumindo, desaparecendo. Imagina o médico que está lá fazendo o parto, grita a mulher grita. Ele diz que está nascendo o bebê, ele pega a mão na cabecinha do bebê e está puxando. Ele pisca o olho e o bebê some da mão dele. O que vai explicar para aquela mulher? Imagina vocês que são filhos rebeldes. Tem alguém aqui? Dá um glória. Olha para cá, Eric. Não vou esperar o Miguel chegar. Para todas as crianças aqui ouvir também. Tá ouvindo aí, Miguel? Dá um glória. Tá ouvindo? Você imagina só, Josiel. Ô mãe, dá um copo de água, um copo de leite. A mãe disse, já vou. E a água não chega, o leite não chega, a comida não chega. Passa horas e horas e horas e horas e horas. Você vai ver o que aconteceu. Quando chegou lá, a roupa que você viu tua mãe pela manhã, ou pela tarde, pela noite, a roupa está lá no chão. Por quê? Vai ficar tudo organizadinho. Porque Deus é organizado. Ó, sobe, a roupa vai caindo. Um montinho ali. Ele olha para a roupa. O que aconteceu? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Até o momento do arrebatamento da igreja, quem é homossexual, se converter e se arrepender dos seus caminhos, vai subir. Quem é prostituta, se arrepender dos seus maus caminhos, vai subir. Quem que não recebeu a Jesus, se receber, vai subir. Mas se não recebeu, vai ficar. A grande tribulação começa. Um caos, irmão Eliseu, vai se instalar na humanidade. Começa um período de 7 anos. Porque quando o caos se instala, calma, Henrique, quando o caos se instala, vai surgir um homem inteligente, um homem bem requisitado, e ele vai acalmar e solucionar os problemas. 3 anos e meio de falsa paz.
e 3 anos e meio de grande tribulação. Capítulo 13 de Apocalipse. E o verso de número 5. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Ou seja, Deus dá autoridade para a besta. A Bíblia fala de 2 bestas. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. A Bíblia vai fazer uma simbologia ao próprio Deus, recordando a João, para nós poder entender. Como a humanidade é mais constituída de água, quer dizer que o maior poder da terra é a água. É o anticristo. É a besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, verso 7 ao verso 10. Um dirigente político, a que subiu da terra, é conhecido como falso profeta. Como o número de terra é menor do que o número de água, está dizendo que a água tem mais poder do que a terra. Ou seja, o anticristo vai dar poder para o falso profeta. Aleluia. Começa o reinado do anticristo, segundo a Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 3. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém. Portanto, antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Bíblia aberta. Capítulo 6 de Apocalipse. Começa a abertura dos selos. Primeiro selo é o cavalo branco. É guerra, o anticristo no começo da grande tribulação. Segundo selo é o cavalo vermelho. Grandes espadas, guerras gigantescas vai acontecer. Por isso que o anticristo ele vai acalmar. Ou seja, o cavalo vermelho simboliza a espada. Terceiro selo é o cavalo preto. Uma grande fome vai acontecer. O quarto selo é o cavaleiro amarelo. É a mortandade. O quinto selo são as almas dos mártires. Clamam por vingança aqueles que não receberam o número da besta. O quinto selo é os mártires. Que mártires é esse? É os mártires da grande tribulação. Não são os mártires lá do passado, os apóstolos. Esses aí já foram arrebatados. Esses estão na onde? Gozando da boda do Cordeiro. Está lá namorando com Cristo. Esses mártires aqui são os mártires que já morreram por negar a besta, o anticristo. Agora eles estão clamando por vingança. Sexto selo é a vinda de Jesus em glória. Capítulo 6 aí que nós estamos, verso 12. Verso 12 do capítulo 6. Vi, quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver?
O sexto selo é a vinda de Jesus em glória, para guerrear, para buscar a igreja de Cristo, que ficou na grande tribulação. Eu não vou entrar em méritos da grande tribulação, nós já falamos bastante aqui. Logo aí em seguida abre o 7 selo, e este 7 selo é composto de 7 toques de trombeta e os 7 juízos divinos. A primeira trombeta, chuva de granizo, uma terça vegetação é destruída. No capítulo 8 nós estamos. Segunda trombeta, castigo no mar. Terceira trombeta é o flagelo nas águas, um terço se tornarão amargas. Quarta trombeta, castigo divino nos luminares, resfriamento na terra. Capítulo 9, quinta trombeta, a invenção dos demônios. Judas, capítulo 1, verso 6. Judas capítulo 1, verso 6 vai dizer assim: e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm mantido em trevas presos, com correntes eternas, para o julgamento do grande dia. Judas capítulo 1 aqui, verso 6, é a mesma coisa escrita em Apocalipse capítulo 9, verso 5. Esses anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, ou seja, o seu ser de Deus, mas abandonaram o seu próprio domínio. O que é domínio? Abandonaram o ser de adorar a Deus, e Deus ali os acorrentou em trevas, preso com correntes eternas, para o julgamento do grande dia. A sexta trombeta, juízo de Deus dos cavaleiros soltos, liberados demônios, são chefes de 200 milhões de demônios. Apocalipse capítulo 9. Isso daqui eu só estou dizendo aqui, irmãos, preste bem atenção, para quando você chegar lá na grande tribulação, você não falar que o seu pastor te avisou, tá? Eu vou estar na glória, aí você vai dizer: nossa, eu devia ter dado ouvido ao meu pastor, gordinho, barrigudo, chato, ignorante. Eu devia dar ouvido para ele, tá? Então é para você saber o que vai acontecer com você. Quem vai ficar para ver se isso é verdade? Ninguém quer ficar. Capítulo 9. Pai João, tudo bom com você, filho? Capítulo 14 ao 16. Verso capítulo 9, do 14 ao 16. Modelo 13. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Esta soma, 20.000 vezes de 10 milhares, somando a conta, são 200 milhões de demônios. Os 4 anjos que se acham preparados para aquele exato momento. Quem é os 4 anjos? É os 4 demônios que estão acorrentados sobre o abismo, e eles comandam 200 milhões de demônios, Moiseu, e eles vão destruir 1/3 de toda a humanidade. Não vai dar para você me contar, porque eu não vou estar aí, vou estar na glória. Ô Paulo, eu também vou. A 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, o verso 15 ao 19.
Então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta. E aconteceram nos céus fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruires os que assolam a terra. Neste momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e foi ali observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. A sétima trombeta, ela dá início ao milênio. Só que a sétima trombeta, ela vai parear com o capítulo 16 de Apocalipse. E eu já estou caminhando para o final. Amanhã é feriado, fica tranquilo. Primeira taça da ira de Deus é o câncer maligno. Segunda taça da ira de Deus, o mar transformado em sangue, crise alimentar. Terceira taça da ira de Deus, rios transformados em sangue. Quarta taça, a praga do sol ardente, blasfemos sem arrependimento. Quinta taça, a praga das trevas, mordem suas línguas de dor. Sexta taça, a praga da invasão dos cavaleiros. A sexta taça, começa a guerra do Armagedon. Agora fica gostoso. Eu vou estar lá, Fabrício. Ô, irmã Luciana, nós vai estar lá, as duas. Você vai estar lá comigo? É, você mesmo. Irmã Lisandra. Ô, glória. Nós vai estar na guerra do Armagedon. Qual, pastor? Como? Porque a guerra do Armagedon é Cristo voltando. Pensa num Jesus feliz. Por quê, pastor? Porque agora ele está casado, está saindo da lua de mel. Sabe quando casou, que a fábrica te dá 5 dias da lua de mel, você viajar, aí depois quando dá o dia de você voltar embora, nós não teve ainda, né, amor? Mas esse ano eu vou te levar para Dubai, em nome de Jesus. Não, é casal. Olha para Elisandra aí, é bom que você vai ficar. Olha só, irmãos, aí Jesus sai da lua de mel, Fabrício, da bodas do cordeiro. Aí Jesus disse assim: olha, eu estou com saudade de guerrear. Você vê que, irmãos, a gente fala, mas em todo o contexto da história, não é Deus guerreando. Quem que realiza a ira de Deus é o próprio Jesus. Não é Deus, é Jesus guerreando, é Jesus lutando. Calma, no final eu te provo. Aí Jesus diz assim: vamos descer. Cavaleiros, anjos, guerreiros. A esposa, não é a noiva, porque já está casada. A esposa de Jesus, eu e você, nós vamos vir na retaguarda de Jesus. Moisés. Jesus está descendo para a guerra do Armagedon. Se reuniu todos os povos, reinos, nação, língua, tudo. Se reuniu para guerrear contra Jesus. Só Jesus. Jesus olha para os anjos e diz: olha, fica tranquilo que eu vou guerrear. Jesus olha agora para a noiva do cordeiro e diz: olha, observe. Sabe quando o namoradinho novo quer mostrar para a mulher que ele é o garanhão, que ele fala: não, fica tranquilo que eu resolvo mexer com você, fica tranquilo, eu vou lá resolver. Jesus descendo. Aí eu vou estar atrás de Jesus dizendo: Jesus,
Deixa eu dar um tapa na cara de Satanás. Porque quando a gente, irmãos, está na retaguarda e quem está na nossa frente é poderoso, é forte, é grandão, a gente fica valente, né? Você vê só as crianças que estão com o pai, vai na escola, presta atenção aqui. Que o pai vai na escola porque brigou, chega lá e chega todo pomposo. Ah, eu vou estar sentado Jesus. Jesus, eu quero dar um tapa na cara desse Satanás aí. Deixa eu ir lá. Jesus, não, você é minha noiva. Eu guerrearei. Eu guerrearei. A Bíblia diz, na 7 taças, é a praga do pior terremoto e da chuva de Saraiva. Nós entramos no Apocalipse capítulo 20. Por que, pastor, nós entramos no Apocalipse capítulo 20? Aqui, na terra do Armagedon, Jesus, ele vai aprisionar Satanás. Ele aprisiona Satanás. Quando ele aprisiona Satanás, dá início ao milênio. Lucas capítulo 1. É a Bíblia explicando a Bíblia, irmão. Lucas capítulo 1, verso 32 ao 33. Oh, glória. Capítulo 1, verso 32 e 33. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Quem comanda o milênio é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar de novo, que a Gabi entendeu. Quem comanda o milênio é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como será o governo do milênio? Centralizado em Jerusalém. Jesus julgava vai julgar as questões mais importantes. A igreja e os mártires, Apocalipse capítulo 20, o verso 4, olha só, capítulo 20, o verso 4, vai dizer assim: olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar ao que neles se assentaram. E vi as almas do que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Não é durante a eternidade, é durante 1000 anos. Pega isso, não é eternidade, 1000 anos. Isso aí. A moradia na Nova Jerusalém, movimento semelhante ao de Jesus na ressurreição. Os 12 apóstolos ocuparão lugar de destaque. Está lá em Mateus capítulo 29 e 27. Lucas 22 e 30. Os salvos, quem é os salvos? Quem subiu no arrebatamento da primeira etapa. A segunda etapa é a grande tribulação. A primeira etapa, que nós foi. Glória a Deus. Opa, entendeu? Nós subiu. Aleluia. Os salvos também será rei. Ou seja, nós que subimos no milênio, nós será rei no milênio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus amado. Como assim, Jesus? Os 12 apóstolos é lugar de destaque. Governo. Está com Jesus para governar. Agora, nós que subimos, o destaque para nós no milênio é de rei. Apocalipse 16. Pega o Evangelho de Lucas, que é o melhor para a gente reportar. Lucas, capítulo 19.
Lucas 19, 17. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom, e por ter sido leal um pouco, governará sobre 10 sobre 10 cidades. Nós que vamos fiar um pouco, você vai ter 10 cidades para governar. Você presidente, então, olha. Não, presidente não. Prefeito? Não, rei, rapaz. Tipo, Rei, glória a Deus. Você vai ter 10 cidades. Aleluia, glória a Deus. As características do milênio. Pega. Quem vai entrar? Primeiro, os crentes glorificados. O que é os crentes glorificados? Quem subiu na primeira etapa, no arrebatamento da igreja. Segundo, os povos naturais em estado físico normal. Quem saiu da grande tribulação não está com o corpo transformado. Está no estado físico normal. As bênçãos materiais: idade longa, saúde, justiça, desenvolvimento, bem-estar social, natureza, vegetação, rios, animais. Vai ter um plano político, porque nós vamos governar o trem. Não haverá guerras, os povos viverão felizes. É a historinha que o testemunho de Jeová te conta. Você passa a mão no leão, o leão não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Aleluia. Dá até para acreditar neles. Glória a Deus por isso. Deixa eu pegar aqui no esboço aqui, para decorar tudo, irmãos. Não é fácil não. Olha só, Isaías capítulo 5, 65. Isaías 65. Isso, capítulo 65 e 25. Ó o bonitinho no testemunho de Jeová aqui, ó. O lobo e o cordeiro se alimentarão junto. O leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas, sempre tem o mais, né? Estava tudo bonito aqui para os animais. Está tudo bonito. Mas o pó será a comida da serpente. Bem feito, Satanás. Deixou Satanás entrar dentro dela. Problema dela. Vai comer do pó. Ninguém fará mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o santo monte. Palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Isaías 65, verso 20, nós estamos aí. As pessoas terão tempo de vida prolongado sobre a terra. Verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Entenda isso daqui. Você viu o que nós lemos aqui? Irmãos, eu vou ler de novo aqui, Nunca mais haverá nela uma criança, verso 20, que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos, a morte vai estar lá. Milênio. Quem morrer aos 100 anos, ainda será. Não tem esse negócio de idade, envelheceu lá. Mas quem morrer aos 100 ainda será jovem. E quem pecar, somente a partir dos 100 anos, será excomungado, se não houver arrependimento. Porque a pessoa está no estado normal. Quem saiu da grande tribulação. É isso que você tem que entender.
O milênio, para nós que subimos na primeira etapa, arrebatamento da igreja, nós é corpo glorificado, irmãos. Ninguém toca ali nós. Mas quem saiu da grande tribulação, lembrando que a grande tribulação foi para o judeu. Foi para o judeu, não foi para nós. Ou seja, após a grande tribulação, Cristo voltará em glória. Seus pés vai estar sobre o Monte das Oliveiras. E assim inicia o reino milenar. Completa 1000 anos. O que vem agora, pastor? Agora vem a guerra de Gog e Magog. Apocalipse capítulo 20. Verso 7. Capítulo 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia o fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Preste atenção. No final do milênio, Deus vai soltar os quatro anjos, os 4 demônios, os 2 milhões de demônios que nós lemos lá, junto com eles. E eles vão ter poder no final do milênio, que vão enganar, persuadir aqueles que estão lá. Por quê, pastor? Se cumpre o que aconteceu no livro do Êxodo. O povo saiu do Egito, agora é só adorar a Deus. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Você sabe qual que é o problema da humanidade? Você sabe qual que é o nosso problema, irmão? Falar o português bem claro. Está sendo abençoado só porque arrumou emprego, só porque está ganhando bem, só porque tem um carro, tem uma casa, tem roupa, tudo. Você esquece de Deus. É o último desafio. Tá tudo bem, ninguém morre, todo mundo tem o que comer, o que vestir, tudinho. Ah, tá tudo tranquilo. Decidiram pecar. Esses demônios persuadiram. Eles deixaram de crer em Deus, em Jesus, para ir atrás dos demônios. Acontece a guerra de Gog e Magog, que nós lemos aqui. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Você prestou atenção no texto? Ó o verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Ou seja, Lúcifer atua na terra no dia de hoje. Sim ou não? Sim. No dia de hoje. No arrebatamento da igreja, vai surgir quem? O anticristo. Sim. Que não é Lúcifer, é o anticristo. E o falso profeta. Na guerra do Armagedon, Deus pega o anticristo, o falso profeta, e lança eles no abismo, no lago de fogo. Lança eles lá. No final do Armagedon, Deus solta os demônios, que não está no lago de fogo. Não está no lago de fogo. Aí Deus solta eles. Na guerra de Gog e Magog, Jesus, ele vence os 4 demônios e os 200 milhões e lança no lago de fogo. Aonde está a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Você está entendendo as qualidades de demônios? Satanás será solto no final. Milhões serão reprovados. Os homens não mudarão.
vem fogo divino. Quando o fim da milênio, com a vitória do Senhor, só Cristo será adorado. Aleluia. Aleluia. Dá início agora ao juízo final. Ao juízo final. Os termos usados para descrever o trono grande e branco, o trono grande e branco, salienta a soberania e a santidade. Os aspectos gerais. Cristo será o juiz. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17, o verso 31. Atos dos Apóstolos 17, 31. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem, que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Então quem é o juiz não é Deus, é Jesus. Não é Deus que vai julgar. Quem vai julgar é Jesus. Agora ele é juiz. Agora ele julga. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Ele veio, ele é amor, ele é graça, mas agora ele é juiz. A esposa, eu e você. 1 Coríntios. Está com dor no dedo aí, né? Hoje você pegou Bíblia hoje. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 2. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo. Quem é os santos? Eu e você. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar, inclusive os anjos? Quanto mais as demandas tribais dessa vida. É a esposa, vai estar lá do lado de Jesus, e nós iremos julgar. Quem será julgado? Apocalipse capítulo 20, o verso 11. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ó, os mortos, nós estamos falando aqui que será julgado. No arrebatamento da igreja, nós subimos, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas quem morreu sem Jesus continua lá no céu. Eles vão ressuscitar nesse dia. Nesse dia do julgamento final, diante do trono branco. Eles ressuscitam os mortos. O mar vai dar seus mortos. Aqui diz o céu, o Hades, ou seja, o inferno, tem que dar seus mortos para o julgamento. Para o julgamento. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Morreram primeiro e agora morre a segunda vez, que é o lago de fogo. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 3. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Olha só. Os anjos caídos, os anjos lá que caiu com Lúcifer até essa parte, será julgado agora. Como será o julgamento?
conforme as obras. Nós lemos lá em Romanos capítulo 7, capítulo 2, do 5 ao 7. Conforme as suas obras, tudo de mal que eles fizeram, tudo que praticaram de maldade, vai ser julgado agora. Baseado no que foi escrito em Apocalipse capítulo 20, o verso 12, que nós acabamos de ler aqui agora. Todos serão condenados. Todos serão condenados. Chega o último domingo. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Vou ler só o 15 que nós já lemos. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o seu nome não está lá, é lago de fogo. Quando você estiver lá no lago de fogo, você dá um grito lá para falar para nós como que é lá. Quem vai para lá dá um glória. Vamos continuar aqui. Vai não, Nicole, vai não. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte fica por último. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 16. Aleluia. Capítulo 15 de 1 Coríntios e o verso 16. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vosso pecado. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Aleluia. O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Agora é que é interessante. O Filho, quem é o Filho? Jesus. Entrega o reino ao Pai. Versículo 24 do capítulo 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Quem destruiu foi quem? Jesus. O domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam postados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. É a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido. É evidente que isso não inclui o próprio Deus que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, contudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte. Afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons? Aí eu vou ler de novo, irmão. As más companhias corrompem os bons? Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis, mas porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, declaro isso, que para a vossa vergonha. Para mim finalizar, aleluia, glória a Deus. Jesus entrega o reino ao Pai, a eternidade. João 10. Mas gente, tá com pressa aí? Tô pressa não. De dar glória, Melissa. Quer pão? Tem pão aqui. Evangelho de João 10. Tá vendo quando a gente fala de criança? Fala assim, mas será que essa mãe não deu comida em casa? Não? Passava vergonha com meu filho.
Tem que esperar. Isso mesmo. Mamou, comeu, deu trabalho, quer comer mais. Então não tem muito de Deus. Isso aí. Isso aí. João 10:28 diz assim: e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém a poderá arrancar da minha mão. Aleluia. Eu concluo aqui. Jesus nos deixa um alerta. Lucas 21. Glória a Deus. 34 e 36. Tendo cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. E agora, Eclesiastes 12. Glória a Deus. O 13 e o 14. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão. Aqui chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, que seja bem, quer seja o mal. Igreja do Senhor Jesus. Não brinque de ser crente. Foi difícil ficar sentado aí e ouvir. Primeiro Deus derramou renovo. E depois você ouviu aqui acerca do que vai acontecer com a igreja. Os que vão ficar e os que vão subir. A nova Jerusalém nos espera. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir, só o Abdo entendeu. A nova Jerusalém nos espera. Se coloca de pé. Não vale a pena perder o arrebatamento por nada. Não vale a pena perder o arrebatamento por nada. Não perca o arrebatamento.